Uma coisa muito curiosa que aconteceu com a América e muitas vezes nem nos damos conta disso é que existe uma grande diferença entre a parte americana que foi colonizada pela Espanha e a parte colonizada por Portugal. Enquanto que a parte colonizada por Portugal permaneceu unida e se transformou em um único país, o Brasil, a parte colonizada pela Espanha se fragmentou em 19 países. E isso é possível de ser explicado e é o que vamos fazer nesse vídeo. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um dos principais motivos para essa diferença entre as duas Américas está no processo de colonização. A forma como as duas colônias foram administradas nos ajuda a entender por que tudo terminou tão diferente. O processo de colonização dos dois impérios foi parecido no começo, onde adotaram um sistema de capitanias. Só que no Brasil, esse sistema não deu muito certo e foi extinto já em 1548, quando a coroa portuguesa assumiu diretamente o controle da colônia. Já no caso das terras espanholas, esse sistema deu tão certo que foi muito difícil de ser revertido depois do início dos processos de independência. No caso da colonização portuguesa, para centralizar o poder sobre a colônia, a coroa de Portugal mudou o sistema de capitanias hereditárias para o sistema de governo geral. Nesse novo sistema, as capitanias continuaram existindo, mas passaram a ser administradas por um único governador geral para aumentar o controle da coroa. Além disso, o Brasil foi dividido em apenas dois estados, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. E isso também foi feito para facilitar o controle da coroa portuguesa e integrar melhor o interior da colônia ao comércio português no Oceano Atlântico. Já na América Espanhola, inicialmente foram criados 4 vice-reinos: o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. E paralelamente foram criadas outras 4 capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela. Na América Espanhola, os vice-reis e os capitães gerais tinham muito mais autonomia e uma série de órgãos legitimavam a sua autoridade política. Isso permitiu que eles estabelecessem as suas próprias estruturas locais de governo. Assim, cada uma das divisões respondia separadamente à coroa espanhola e tinha vida própria. Ao contrário de Portugal, que procurava promover uma integração entre toda a colônia, a Espanha proibia que as suas divisões administrativas mantivessem relações comerciais entre si, e isso fez com que elas tivessem poucos laços. A diferença na geografia dos dois territórios também influenciou no diferente estilo de administração. Apesar do território português ter dimensões continentais, a maior parte da população se concentrava na parte litorânea, e o interior era muito pouco ocupado. Assim, as principais regiões do Brasil tinham uma certa proximidade umas das outras e a conexão entre elas era relativamente fácil. Já no caso do território espanhol, a distância entre algumas localidades era extremamente grande, o que também contribuía para a pouca integração entre elas. Se compararmos a distância em linha reta entre a cidade do México, que era a capital do vice-reino da Nova Espanha, e Buenos Aires, que era a capital do vice-reino do Rio da Prata, com a distância entre Manaus e Porto Alegre, por exemplo, veremos que a distância entre as cidades espanholas é mais de 2 vezes maior do que a distância entre as 2 cidades brasileiras. A Igreja Católica também teve um impacto muito importante nesse processo. A importância da Igreja Católica nas colônias era muito grande, pois tinha um papel fundamental no controle da vida cotidiana e política. Enquanto no Brasil a estrutura da igreja era unificada em torno de um único arcebispado, o que fazia com que toda a colônia respondesse a apenas um centro religioso, na América Espanhola a igreja estava dividida em vários arcebispados, o que contribuía para uma independência ainda maior na organização dos territórios. Outra diferença muito importante estava no comando das colônias. A partir do século XVIII, a América Portuguesa estava sob controle da dinastia dos Bragança, enquanto que a América Espanhola estava sob controle da dinastia dos Bourbon, e haviam algumas diferenças importantes no estilo de governo entre as duas famílias. O poder político da colônia portuguesa estava baseado no controle de terras por grandes proprietários e por um aparato burocrático comandado por funcionários públicos da coroa de Portugal. O grande ponto é que a educação dos burocratas da elite portuguesa acontecia na Universidade de Coimbra, em Portugal, pois não era permitido pela coroa portuguesa a abertura de universidades na sua colônia na América. Isso mantinha o controle intelectual sobre as elites, evitando manifestações de ideias sobre independência. Além disso, os reinóis, que eram as pessoas nascidas em Portugal, acabavam ocupando os cargos mais altos da administração pública. Isso causou alguma insatisfação no início por parte dos nascidos na colônia,
mas a coroa portuguesa conseguiu conter isso ao estabelecer decretos que aumentavam o acesso dos brasileiros aos cargos mais importantes. Somado a isso, a coroa portuguesa foi eficiente em conter conspirações e revoltas separatistas durante a colonização, punindo os envolvidos severamente. No caso da América Espanhola, os principais cargos políticos e administrativos eram ocupados pelos peninsulares, que eram as pessoas que vinham da Espanha. Os espanhóis que eram nascidos na América, chamados de crioulos, eram na sua grande maioria proprietários de terras, fazendeiros e comerciantes, e detinham o poder econômico da colônia, porém se sentiam discriminados por ocuparem os mais baixos cargos administrativos. Ao contrário da coroa portuguesa, é que ao invés de promover o acesso dos crioulos a cargos de elite, o rei Carlos III da Espanha resolveu fazer uma reforma administrativa no século XVIII, promovendo uma reestruturação que acabou resultando em um aumento de impostos na colônia, o que ajudou a aumentar a insatisfação dos crioulos que se sentiam explorados. Outra diferença importante para Portugal é que havia uma certa liberdade nas colônias espanholas que permitiu a fundação de universidades e favoreceu o desenvolvimento científico em algumas regiões da América Espanhola. As universidades do México e do Peru são exemplos de que foi desenvolvida uma intensa atividade intelectual nas colônias. Como consequência disso, as elites crioulas começaram a se organizar e, mais tarde, inspiradas no conjunto de ideias iluministas, liderariam os movimentos de independência. As guerras napoleônicas foram determinantes para o futuro das colônias portuguesa e espanhola. Durante as guerras napoleônicas, a França invadiu Portugal em 1808 e, por causa disso, a coroa portuguesa acabou fugindo para o Brasil. Além disso, o rei de Portugal, João VI, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e dessa forma, o Brasil deixou a condição de colônia e se tornou reino, passando a ser o centro da colônia e tendo como capital do império o Rio de Janeiro. No caso da Espanha, que também foi invadida por Napoleão, ao invés de fugir, o rei Fernando VII entregou o trono a José Bonaparte, irmão de Napoleão. O problema é que na colônia americana, os espanhóis não reconheceram o francês como rei do Império Espanhol. Sem um rei no poder, os crioulos aproveitaram para criar seus próprios governos locais e colocar em prática projetos de independência que já existiam, mas não podiam ser implementados antes. Com isso, se iniciou um processo de independência liderado pelos líderes crioulos Simón Bolívar e José de San Martín e a fragmentação do território espanhol na América. Durante essa época, até surgiram alguns centros de poder na América Espanhola, mas em nenhum deles havia contingente militar suficiente para conter as revoltas. Com a derrota da França e o fim das guerras napoleônicas, o rei Dom João VI voltou para Portugal em 1821 e deixou em seu lugar no Brasil seu filho Dom Pedro I. Porém, havia uma pressão das cortes portuguesas para que o Brasil voltasse a ser uma colônia e que Dom Pedro I voltasse para Portugal para evitar que ele liderasse um movimento de independência. Mas era tarde demais. No mesmo ano, já tinham começado batalhas pela independência e no ano seguinte, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, que se tornou o Império do Brasil. No lado espanhol, com a volta de Fernando VII ao poder em 1814, a coroa espanhola tentou se impor mais uma vez sobre as colônias espanholas na América, ao invés de manter a autonomia já conquistada por elas. Isso levou a sangrentas guerras de independência que duraram até 1829. Após essa data, apenas Cuba e Porto Rico permaneceram sob domínio espanhol. O fato de a independência do Brasil ter sido realizada por um integrante da família real portuguesa e por já ter sido estabelecido no Brasil uma corte e instituições do governo, favoreceu para que o Brasil chegasse ao momento de independência unificado. No entanto, não foi fácil manter o Brasil unido depois da independência. A união do território esteve ameaçada por movimentos separatistas e o fato de haver uma figura central como Dom Pedro I no poder ajudou a manter o país unido e conter revoltas como a Confederação do Equador em Pernambuco e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, por exemplo. Já na América Espanhola, houve propostas para unir novamente algumas regiões em grandes estados como a Gran Colômbia e a República Federal da América Central, que seriam formados por uma união de repúblicas, e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que seriam um reino sob comando de um monarca espanhol. Mas nenhum desses países duraram por muito tempo e a América Espanhola permaneceu dividida até hoje. E assim foi o processo que acabou deixando apenas um país como resultado da colonização portuguesa na América
e 19 países da colonização espanhola. Um abraço e até o próximo vídeo.